Na segunda parte, a gente vai falar sobre as categorias de acidente de trabalho. Então, a gente tem, dentro da classificação, 6 categorias, tá? Acidente com perda de tempo, que são aquelas que levam ao afastamento temporário ou permanente do trabalhador e lá das suas funções, né, para a sua recuperação. Então, ele precisou do afastamento. Ele não retorna ao trabalho de imediato, ele não retorna ao trabalho no dia seguinte. Então, toda vez que o funcionário não retorna de imediato ou no próximo dia útil, ele tem o afastamento, ok? Quando acontece um acidente com afastamento, o placar, né, digamos assim, de segurança, o painel em geral posicionado na entrada das empresas de suas unidades fabris é zerado, indicando uma nova contagem. Então, você vê muito por aí, tantos dias sem acidente. Então, o acidente não é que às vezes a pessoa não machucou, mas é que ela não teve afastamento, ok? O afastamento é a pessoa não retornar no próximo dia útil de trabalho. Se ela machucou na sexta-feira, na segunda-feira ela vai voltar a trabalhar, beleza, não é acidente com afastamento, tá? Então, ela não teve uma perda de tempo. O acidente com perda de tempo é quando ocorre o afastamento do funcionário. A gente tem o acidente sem a perda de tempo, que são caracterizados por pequenas escoriações ou lesões, não levando ao afastamento da rotina de trabalho, demandando apenas ali, no caso, os primeiros socorros. Um corte no dedo, uma leve torção no pé, provocado por um escorregão, são exemplos típicos desse tipo de acidente sem perda de tempo. A gente tem os acidentes impessoais. Os acidentes impessoais tecnicamente são aqueles cuja caracterização independe de existir acidentado ou não. Tá? Então, a gente pode definir como ocorrência que provoca dano ou perda patrimonial. Então, é bem material. Uma colisão de um veículo ou queda de um equipamento ilustram bem esse conceito. A gente tem os incidentes ou quase acidentes, que essa categoria congrega situações nas quais houve iminência de ocorrer um acidente, né? Se é uma pessoa transitando numa área de movimentação de empilhadeira que chega próximo a ser atingida, então cai ali o equipamento, mas cai próximo da pessoa, não cai na pessoa, pois o operador não pode vê-la, mas que evita o acidente porque estava atento, ok? Então, quando vocês forem em alguns locais que tem lá barreiras para não serem ultrapassadas, quando o pessoal está trabalhando com as empilhadeiras, a gente não ultrapassa não. A gente vê muito isso por aqui, né? Acidente de trajeto, que ocorre durante o deslocamento do trabalhador, seja nas dependências da empresa, ou seja, um trajeto de sua residência para casa, sua residência para casa é ótimo, sua residência para o trabalho, do trabalho para casa, né? A gente tem as doenças profissionais, que a gente já acabou de ver, que são consideradas acidentes de trabalho quando produzida ou desencadeada pelo exercício da atividade laboriosa, né, ou laborativa. Nessa categoria vai incluir também a DORT, que é o distúrbio osteomuscular relacionados ao trabalho, então quem trabalha com digitação, né, pode ter o DORT, pode ter uma LER, que dentre as quais a gente tem a lesão por esforço repetitivo, então isso é muito comum, a profissão, né? E a gente vai ver aqui a classificação dos acidentes quanto ao afastamento. Então, a gente tem esse quadro, tá? Classificação dos acidentes de trabalho quanto ao afastamento. Então, vamos supor, vamos escolher assim um funcionário fictício. Então, a gente tem um funcionário fictício que se chama Alair. Então, Alair, vamos supor que estava andando dentro da empresa e tropeçou. Quando ele tropeçou, ele arrancou a unha do dedo. Então, Alair sofreu um acidente de trabalho? Sofreu. Foi na enfermaria da empresa,
Eles deram uma olhada ali, a unha só deu uma quebradinha ali, deu uma levantadinha ali, fizeram um curativo, beleza, tá doendo, Alair? Não, tá doendo não. Pode voltar ao trabalho, beleza. Então, isso foi um acidente de trabalho, tá? Sem afastamento. Agora vamos supor que ela fala assim, nossa, minha unha, nossa, meu dedinho ficou doendo. Aí, então, foi embora para casa. Mas voltou para o trabalho no dia seguinte. Também caracterizado como acidente de trabalho, sem afastamento. Beleza? Vamos supor que o nosso funcionário fictício, Alair, está caminhando pela empresa e de repente ele escorrega e bate o cóccix no chão. Alair até chora de dor. Vai para o ambulatório fala assim, não, hospital. Chega lá no hospital, faz ali uma vistoria, né? Tira uma radiografia, ele dá uma fraturadinha no cóccix. Então, aí não tem a menor condição de trabalhar por um longo período. Então, foi um acidente de trabalho? Foi. Com afastamento? Foi. Vai gerar uma incapacidade do Alair de trabalhar? Vai. É permanente ou temporário? Temporário, porque a Alair vai voltar logo para o serviço, certo? Tranquilo. Vamos supor, a Alair está caminhando pela empresa, sofre um acidente, né? E quebra o braço, tá? Quebrou o braço, ele vai caracterizar o acidente de trabalho com afastamento, vai gerar uma incapacidade, o braço vai voltar ao normal, então é temporária. Parcial, porque ela não tem 2 braços. Então, foi só um bracinho, então é parcial. Ah, quando ele caiu, ele machucou os 2 braços, teve que engessar os 2 bracinhos. Ficou aquele povo assim com os bracinhos levantados, engessados, sabe? Com as talas. Aí, é um acidente de trabalho, com afastamento, gera uma incapacidade temporária ou permanente? Temporária, porque os bracinhos lá vai sarar depois, só que total, porque ele tem 2 bracinhos, então os 2 bracinhos do Alair tá machucadinho. Então é temporária total. Certo? Beleza. Alair sofre um acidente de trabalho, vai pro hospital, tá? E não tem jeito, porque houve um esmagamento do pé. Foi grave, gente. Vai gerar ali uma incapacidade. Essa incapacidade, ela vai ser permanente, porque esmagou, vai ter que amputar. Mas quantos pezinhos ela tem? 2. Então, é permanente, mas é só parcial, porque ele tem 2 pezinhos e sobrou 1. Então, é parcial. Aí, sofreu um acidente e esmagou ali as 2 perninhas. Então, é um acidente de trabalho que vai gerar um afastamento, que vai gerar uma incapacidade permanente total, porque já era as 2 perninhas, amputou as perninhas. Então, incapacidade permanente total. Quando a pessoa, vamos supor, trabalha, sofre um arco elétrico, né? Ocorre um arco elétrico ali e ela não estava com a proteção adequada e queima os olhos. Se ela ficar cega de um olho só, também vai entrar numa incapacidade permanente parcial. Se ela ficar cega dos 2 olhos, é permanente total. Só para ficar bem claro isso. Eu sofri um acidente de novo, gente. Oh, meu Deus, menino custoso, presta atenção. Pratica ato inseguro, gente. Aí o que aconteceu? A Alair sofreu um afastamento eterno, né? Chegou aqui. A família desolada, entristecida, chorando a sua perda. Então, esses são os tipos,
né, de acidente de trabalho quanto ao afastamento. Então, a gente pode ter sem afastamento, com afastamento, que pode ser gerar incapacidade permanente temporária, pode ser parcial ou total. E, infelizmente, a gente tem aí muitos casos que traz a morte, tá? Então, a gente precisa ficar atento com relação a essas questões, viu, gente? Muito cuidado com os nossos atos. Os atos são das coisas que mais causam acidente, infelizmente, até hoje. As nossas condições psicológicas de trabalho, isso tem influenciado muito. Então, vamos ficar mais atentos e cuidar mais de nós mesmos. Então, tem como diminuir o acidente de trabalho? Tem. Algumas medidas simples ajudam a diminuir isso. Lembrando que a gente tem sempre que ter o apoio da administração para poder realizar essas medidas, né? Então, às vezes, sinalizar a empresa sobre os perigos e os riscos que você corre ali. Então, uma plaquinha, né, com aquela caveirinha escrito perigo, alta voltagem. Então, isso ajuda a você ficar mais atento, prestar mais atenção. Empregados novos usar capacete ou um colete com uma cor diferente para poder indicar que ele está em treinamento. Uma comissão interna de prevenção de acidentes, uma CIPA atuante, quando a CIPA, né, porque depende do número de funcionários, né, mas se a empresa tem, ela tem que ser atuante, ela tem que trabalhar em prol dos funcionários. Fazer campanhas de prevenção de acidentes. Aí a gente tem a CIPAT, por exemplo, que são muito importantes. Às vezes, aqueles 5 minutos de segurança na semana, ou quando você chega, você tem lá uma frase relacionada à segurança do trabalho em destaque ali na entrada da empresa. Aí essa placa ou esse cartaz, ele vai sendo modificado e trazendo ali situações ali de perigo e de consequências de algum acidente para poder você ficar mais alerta. A gente tem a realização, né, da CIPAT, que eu já falei. A gente tem treinamento da brigada de incêndio, onde as pessoas são adestradas como trabalhar. Isso mesmo, é adestrado, porque a pessoa ela não tem que ficar pensando o que ela vai fazer, ela tem que fazer aquilo e pronto. Tá? Então, quando se trata com relação à brigada de incêndio, ocorre essa expressão mesmo de adestramento. Treinamentos para prevenir acidentes. Então, o que vocês estão fazendo hoje é um treinamento de prevenção de acidentes, e isso ajuda bastante com relação à informação, a você ficar mais atento às coisas ao seu redor. O apoio da direção das chefias, que eu bato sempre na tecla. Sem apoio de direção de chefia, a gente não consegue fazer absolutamente nada, tá? Então, como realizar essa prevenção? A prevenção de acidentes se dá através do mapeamento das áreas de risco, uma análise profunda dos acidentes e apoio restrito da alta administração. Então, se você estiver numa determinada empresa e você for consultado sobre os riscos que você está exposto, se você percebeu alguma coisa diferente, isso tudo ajuda na manutenção da prevenção dos acidentes. Ninguém melhor de quem trabalha no setor ou trabalha com uma máquina para poder saber que algo não está dentro dos conformes, né? Se eu não estou naquele setor, mas faço parte da CIPA, por exemplo, não tem como eu adivinhar. Então, as pessoas têm que levar essas informações para que algo seja feito, para que algo seja administrável dentro da parte da segurança do trabalho, ok? E para ajudar isso também, a gente tem que as informações, treinamento e a capacidade de todos envolvidos no processo são elementos-chave para empreendimentos seguros e saudáveis com competitividade e qualidade daquilo que se é feito na empresa, ok? E no próximo vídeo a gente vai falar, tá, sobre as normas regulamentadoras, que hoje a gente tem um total de 37 normas regulamentadoras, onde a gente tem regras tanto para o empregador quanto para o empregado. Não deixe de assistir.